E se eu te disser que existe um lugar no mundo onde envelhecer não é sinônimo de sofrer? Um lugar onde homens e mulheres chegam aos 90, aos 100 anos e ainda caminham sozinhos, ainda cozinham, ainda riem com os netos, ainda têm brilho nos olhos. Não são casos raros, não são exceções genéticas, não são sortudos. São comunidades inteiras, populações que desafiaram todas as estatísticas médicas do planeta. E quando os cientistas foram investigar o que estava acontecendo, encontraram a resposta num lugar que ninguém esperava: dentro do prato. Fica até o final, porque um desses alimentos dessa lista vai completamente mudar a forma como você enxerga o envelhecimento. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. São conteúdos como esse toda semana, sobre saúde, longevidade e os segredos que a ciência está finalmente começando a confirmar. Clica no botão, é rápido. Vamos falar sobre o Japão. Não o Japão dos animes, dos carros elétricos, da tecnologia avançada. O Japão das avós de 104 anos que ainda caminham de manhã. O Japão de Okinawa, uma ilha no extremo sul do país que por décadas foi considerada o lugar com a maior concentração de centenários saudáveis do planeta inteiro. Um fenômeno tão desconcertante que pesquisadores do mundo inteiro foram até lá tentar entender o que estava acontecendo. E o que eles encontraram foi desconcertante por um motivo diferente do que esperavam. Não era nenhuma tecnologia médica avançada, não havia um hospital revolucionário, nenhum tratamento secreto, nenhum suplemento importado. Era comida. Comida simples, comida de sempre. Comida que as avós faziam, que as mães aprenderam, que os filhos repetiram por gerações. Agora, a maioria das pessoas ouve isso e pensa: tá, mas eu também como. Qual é a diferença? E é exatamente aqui que o problema começa. Porque a diferença não está em comer ou não comer. Está no que se come, em como se prepara e, talvez mais importante do que tudo, na relação que se tem com a alimentação. Nós, no Ocidente, tratamos comida como combustível, como prazer rápido, como recompensa ou como culpa. No Japão, comida é medicina, é ritual, é identidade. E isso muda tudo. Então vamos mergulhar fundo nos 12 alimentos que estão no centro dessa história de longevidade, não como uma lista mecânica, mas como uma jornada por um jeito de viver que o mundo está começando, finalmente, a levar a sério. 1. Chá verde, o elixir que eles tomam desde que aprendem a segurar uma xícara. Começa aqui, sempre começa aqui. Antes do trabalho, antes do café da manhã, antes do celular, antes de qualquer coisa, tem uma xícara de chá verde esperando. Não é um hábito de wellness moderno, é uma tradição que atravessa séculos no Japão, tão enraizada que seria impensável começar o dia sem ela. E por muito tempo, o Ocidente olhou para isso como uma curiosidade cultural, um charme exótico, algo bonito, mas sem grande importância prática. Até que a ciência resolver investigar de verdade. O chá verde contém uma categoria de antioxidantes chamada catequinas, e dentro dessa família existe uma substância específica chamada EGCG, o galato de epigaloquetequina. Nome difícil, função extraordinária. O EGCG é capaz de combater o estresse oxidativo nas células, esse processo silencioso e contínuo que vai destruindo nossos tecidos ao longo do tempo e que está por trás de doenças como câncer, Alzheimer e doenças cardiovasculares. Pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, acompanharam mais de 40 mil pessoas por 11 anos. O resultado foi claro. Quem bebia 5 xícaras ou mais de chá verde por dia tinha risco significativamente menor de morrer por doenças do coração ou por derrame cerebral. 5 xícaras por dia, desde a infância. Mas aqui tem um detalhe que quase ninguém menciona e que faz toda a diferença: a temperatura da água. A água fervente, acima de 90 graus, destrói parte considerável dos compostos ativos do chá. Os japoneses preparam o chá verde entre 60 e 75 graus, uma temperatura específica, respeitada, passada de geração em geração. Não é superstição, é química. E é o tipo de sabedoria prática que só sobrevive quando uma cultura leva a alimentação a sério por tempo suficiente. 2. Peixe, especialmente o que vive nas águas frias e profundas. No Japão, peixe não é a opção de quem está de dieta. É parte da identidade nacional. É o centro da refeição. É o que une gerações em torno de uma mesa. Salmão, atum, sardinha, cavalinha, arenque,
peixes gordurosos, de água fria, que carregam dentro de si uma substância que o corpo humano anseia, mas raramente recebe em quantidade suficiente: o ômega 3 nas formas EPA e DHA. O EPA tem ação anti-inflamatória sistêmica. O DHA é o principal componente estrutural do cérebro humano, literalmente o material do qual seus neurônios são feitos. E sabe o que acontece quando você não tem ômega 3 suficiente? Inflamação crônica de baixo grau, o tipo silencioso, que não dói, que não aparece no exame de rotina, mas que vai corroendo artérias, destruindo sinapses, acelerando o processo de envelhecimento por dentro. Os pesquisadores que estudaram Okinawa ficaram chocados com uma descoberta específica. Os idosos centenários da ilha tinham marcadores de inflamação no sangue comparáveis aos de pessoas de 40 anos no Ocidente. Décadas de peixe, décadas de ômega 3, décadas de proteção silenciosa. E o mais irônico de tudo, o peixe japonês não é sofisticado, não é caro, é simples, fresco, grelhado ou roux, e comido com frequência. Não é luxo, é hábito. 3. Tofu, a proteína que trabalha enquanto você dorme. Tem uma palavra que assusta muita gente quando o assunto é alimentação saudável: proteína. Preciso de proteína, mas não quero comer carne o tempo todo. O que faço? Os japoneses responderam essa pergunta há séculos: o tofu. Feito de soja coagulada, o tofu é uma das fontes de proteína vegetal mais completas que existe. Contém todos os aminoácidos essenciais, é de fácil digestão e tem baixo teor de gordura saturada. Mas o que faz o tofu verdadeiramente especial não são as proteínas, são as isoflavonas. As isoflavonas são compostos vegetais que agem no corpo de forma semelhante ao estrógeno, mas de maneira muito mais suave e equilibrada. Elas se ligam aos receptores de estrógeno e parecem exercer um efeito protetor em vários tecidos, especialmente no tecido mamário e nos ossos. Um dado que sempre chama a atenção dos pesquisadores é que as mulheres japonesas têm taxas de câncer de mama entre as mais baixas do mundo. E quando mulheres japonesas emigram para o Ocidente e adotam a dieta ocidental, essa proteção começa a desaparecer nas gerações seguintes. Não é o DNA, é o prato. E no centro desse prato, muitas vezes, tem um cubo branco e silencioso chamado tofu, que trabalha em defesa do seu corpo enquanto você nem percebe. 4. Miso, a pasta fermentada que cuida de dentro para fora. Todo dia, toda manhã, em milhões de lares japoneses. Uma xícara, vapor subindo, o cheiro forte e confortável da pasta de miso dissolvendo em água quente. O miso é feito de soja fermentada, às vezes com arroz ou cevada, por meses, em alguns casos por anos. E nesse processo lento de fermentação, algo extraordinário acontece. Bactérias benéficas se multiplicam, enzimas são produzidas, compostos bioativos se formam. O resultado é um alimento que é essencialmente um probiótico natural de alta potência. E aqui vem algo que a ciência levou décadas para entender, mas que agora é praticamente consenso. A saúde começa no intestino. Não é metáfora, é fisiologia. O intestino humano abriga aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos. Esse ecossistema, chamado de microbioma, influencia não só a digestão, mas o sistema imunológico, a produção de hormônios, a saúde mental e até o risco de doenças crônicas. Quando o microbioma está equilibrado, o corpo funciona melhor em praticamente todos os aspectos. Quando está desequilibrado, pelo excesso de alimentos processados, antibióticos, estresse, açúcar, o sistema começa a falhar por dentro de formas que nem sempre aparecem de imediato. Os japoneses tomam miso toda manhã há séculos, sem saber de microbioma, sem saber de probióticos, apenas seguindo o que funcionava. E funcionou. O intestino japonês é literalmente mais diverso e mais saudável do que o intestino ocidental médio, e essa diferença acumulada ao longo de décadas é parte da explicação pela longevidade que tanto nos impressiona. 5. Algas marinhas, o superalimento que cresceu no fundo do oceano. Existe um nutriente que o solo moderno não consegue mais fornecer em quantidade suficiente: o iodo. Essencial para a função da tireoide, a glândula que regula o metabolismo, a energia, o humor, o peso corporal, o iodo está cada vez mais escasso na dieta ocidental. No Japão, ele é consumido diariamente, naturalmente, sem suplemento, através das algas. Wakame, nori, kombu,
Hijiki. As algas fazem parte da culinária japonesa há milênios. Aparecem em sopas, saladas, acompanhamentos, no sushi, nos caldos, e além do iodo, elas carregam uma diversidade nutricional que impressiona. Cálcio, magnésio, ferro, vitaminas do grupo B, vitamina K e um composto chamado fucoidana, exclusivo das algas marinhas, que tem despertado enorme interesse científico. A fucoidana demonstrou em estudos laboratoriais propriedades anti-inflamatórias, antivirais e potencialmente cancerígenas. Pesquisas ainda estão em andamento, mas os resultados iniciais são suficientemente promissores para fazer qualquer cientista se sentar mais direito na cadeira. E enquanto isso, os japoneses simplesmente continuam comendo algas no jantar, como sempre fizeram. Às vezes, a sabedoria ancestral chega antes da ciência, e a ciência, aos poucos, vai confirmando o que os avós já sabiam. 6. Arroz. Não é o vilão que te contaram. Vou dizer algo que pode parecer controverso. O arroz não mata. Por anos, a cultura da dieta low carb demonizou o arroz como se ele fosse o responsável por todas as doenças metabólicas do mundo. E, ao mesmo tempo, o Japão, um país onde o arroz é consumido em praticamente todas as refeições, registrava taxas de obesidade de menos de 5% da população. Como isso é possível? A resposta está em 3 coisas: quantidade, combinação e qualidade. Os japoneses comem arroz em porções menores do que estamos acostumados, sempre acompanhado de proteínas, vegetais e caldos ricos em fibra, o que muda completamente a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. E muitos ainda optam pelo arroz integral ou por variedades menos processadas, que mantêm fibras e micronutrientes intactos. Mas existe algo mais profundo aqui. Os japoneses não comem arroz como se estivessem preenchendo um prato. Comem com atenção, com presença, em tigelas menores, com hashi, os palitinhos, que naturalmente desaceleram o ritmo da refeição. Comer devagar dá tempo ao cérebro de perceber a saciedade. Isso não é filosofia zen, é neurociência. O problema nunca foi o arroz, foi a pressa, foi a quantidade, foi a desatenção. 7. Batata doce roxa. O segredo de Okinawa que mudou a ciência da longevidade. Chegamos ao ponto que eu te prometi no começo. O que mais surpreendeu os pesquisadores que foram a Okinawa estudar os centenários da ilha não foi o peixe, não foi o tofu, não foi o miso, foi uma batata. A beni imo, a batata doce roxa de Okinawa, chegou a representar mais de 60% das calorias diárias da população local durante séculos. Era o alimento principal, a base, o sustento. E essa batata tem uma cor específica, um roxo intenso, quase violeta, que não é só estética. Esse roxo é antocianina, um dos antioxidantes mais poderosos identificados pela ciência moderna. As antocianinas combatem o estresse oxidativo de forma sistêmica, reduzem a inflamação crônica, protegem os vasos sanguíneos, preservam a função cognitiva e demonstraram, em estudos, capacidade de retardar o processo de envelhecimento celular. Os idosos de Okinawa que foram estudados nas décadas de 1970 e 1980, aqueles que viveram quase toda a vida com a dieta tradicional, tinham perfis metabólicos que envergonhavam pessoas décadas mais jovens no Ocidente. Artérias limpas, cognição preservada, ossos densos, músculos funcionais. Uma batata roxa. Décadas de uma batata roxa. E aqui tem o detalhe que parte o coração. Quando Okinawa começou a adotar a alimentação ocidental, fast food, açúcar refinado, alimentos processados, a partir dos anos 1990, a longevidade começou a declinar. Os jovens okinawanos de hoje vivem menos do que seus avós, não porque o mundo piorou, porque o prato mudou. 8. Natto, o alimento mais estranho da lista e talvez o mais importante. Preciso ser honesto com você que esse é o alimento que divide opiniões de forma mais radical em qualquer conversa sobre culinária japonesa. O natto é soja fermentada, com textura viscosa, pegajosa, que forma fios quando você levanta o garfo, com um cheiro pungente que muitos estrangeiros descrevem como forte demais, com um sabor intenso, terroso, que pede adaptação. E é exatamente esse alimento que pode ser uma das chaves mais importantes da longevidade japonesa, por 2 motivos específicos. O primeiro, o natto é a fonte alimentar mais rica de vitamina K2 que existe em toda a natureza.
A vitamina K2 tem uma função que poucas pessoas conhecem, mas que é absolutamente crítica para a saúde cardiovascular. Ela direciona o cálcio para os ossos, onde ele deve estar, e impede que ele se deposite nas artérias, onde ele não deve estar. A calcificação arterial, o endurecimento das artérias por depósito de cálcio, é um dos principais fatores de risco para infarto e derrame, e a deficiência de K2 é silenciosa, assintomática e extremamente comum no Ocidente. No Japão, quem come natô regularmente tem níveis de K2 muito acima da média mundial. E o segundo motivo é a natoquinase. A natoquinase é uma enzima produzida durante a fermentação do natô que demonstrou em estudos capacidade de dissolver coágulos sanguíneos e reduzir a viscosidade do sangue, mecanismos que estão diretamente relacionados à prevenção de eventos cardiovasculares. Os japoneses comem natô de manhã, com arroz, com um ovo cru por cima, às vezes com cebolinha. Enquanto isso, o mundo ocidental vai ao cardiologista e sai com uma receita de anticoagulante. Não estou dizendo que é a mesma coisa, não é, mas estou dizendo que talvez a prevenção tenha um sabor, ainda que seja um sabor que pede um pouco de coragem. 9. Vegetais verde escuros. A medicina que brota da terra. Nas refeições japonesas, os vegetais não são enfeite, não são guarnição, não são o que sobra depois que a proteína principal é servida. São protagonistas. Espinafre, brócolis, folhas de nabo, komatsuna, shiso, todos aparecem com regularidade, preparados com uma leveza que preserva o que é importante, os nutrientes. E aqui está um dos maiores erros que a culinária ocidental comete quase sem perceber. Cozinhamos demais os vegetais. Quando você ferve um espinafre por 20 minutos, o que chega ao seu prato é praticamente fibra e água. As vitaminas hidrossolúveis, especialmente a vitamina C e as do complexo B, foram embora. As enzimas foram destruídas pela temperatura. Os japoneses cozinham os vegetais levemente, 2, 3 minutos no vapor, um rápido salteado em fogo alto ou simplesmente crus, temperados com um toque de miso ou sol de soja. Cor preservada, textura preservada, nutrientes preservados. E isso, multiplicado por décadas de refeições, se traduz em algo que vai muito além de uma análise nutricional. Se traduz em articulações que não doem aos 70 anos, em visão que ainda funciona bem aos 80, em um sistema imunológico que continua de pé quando doenças tentam derrubá-lo. Não é milagre, é consequência. 10. Cogumelos shiitake. O fungo que os japoneses usam como remédio há mais de 2.000 anos. Existe uma linha muito tênue na medicina japonesa tradicional entre alimento e medicina. O shiitake está nos dois lados dessa linha ao mesmo tempo. Na culinária, ele aparece em sopas, em arroz cozido, em acompanhamentos refogados, sabor rico, umami intenso, textura que satisfaz. Na medicina tradicional japonesa, ele é usado há mais de 2.000 anos como fortalecedor do sistema imunológico, protetor do fígado e apoio para pessoas em recuperação de doenças. E a ciência moderna está descobrindo que os antigos sabiam mais do que imaginavam. O shiitake é rico em polissacarídeos, chamado lentinana, que demonstrou em estudos capacidade de estimular a atividade das células NK, as células assassinas naturais do sistema imunológico, que são a primeira linha de defesa contra células tumorais e vírus. Tanto que derivados da lentinana já são usados como terapia complementar em alguns tratamentos oncológicos no Japão e na Coreia do Sul. Além disso, o shiitake é rico em eritadenina, um composto que auxilia na redução do colesterol LDL, e em vitamina D2, especialmente seco ao sol antes do consumo. Os japoneses não comem shiitake porque ouviram que é saudável. Comem porque sempre comeram, porque suas avós colocavam na sopa, porque o cheiro é confortante, porque faz parte de quem eles são. E esse enraizamento cultural, essa fidelidade inconsciente a alimentos que funcionam, é parte do que os mantém vivos por tanto tempo. Frutos do mar. O tesouro que o oceano esconde e que está desaparecendo do nosso prato. Mariscos, ostras, polvo, lula, camarão fresco. Na dieta japonesa, frutos do mar aparecem com uma frequência que surpreende visitantes ocidentais, não como prato especial de fim de semana, como parte normal do cotidiano. E eles carregam uma combinação de nutrientes que é difícil de encontrar em qualquer outro grupo alimentar. Zinco, essencial para o sistema imunológico e para a produção de testosterona.
Selênio, um antioxidante mineral que protege as células e apoia a função da tireoide. Vitamina B12, crítica para o sistema nervoso e cuja deficiência é alarmantemente comum no Ocidente, especialmente em pessoas mais velhas. E a taurina. A taurina é um aminoácido que o corpo humano produz naturalmente, mas em quantidades que diminuem com o envelhecimento. Ela está presente em alta concentração nos frutos do mar e nos peixes, e exerce funções que só recentemente começaram a ser totalmente compreendidas pela ciência. Em 2023, pesquisadores da Universidade Columbia publicaram um estudo mostrando que a queda nos níveis de taurina está diretamente associada ao envelhecimento acelerado em mamíferos e que a suplementação com taurina reverteu alguns marcadores de envelhecimento em animais de laboratório. Os japoneses, sem saber disso, estavam consumindo taurina em abundância há séculos, através de frutos do mar, através de peixe. Mais uma vez, a tradição chegou antes da ciência. 12. Yuzu e outros cítricos, o último ingrediente e o mais filosófico de todos. Chegamos ao último alimento desta lista, e eu escolhi terminar com ele não porque seja o mais potente nutricionalmente, mas porque ele representa algo que vai além de qualquer composto bioativo. O yuzu é um cítrico japonês, pequeno, aromático, com sabor entre limão, toranja e tangerina. Os japoneses o usam em tudo: caldos, molhos, sobremesas, drinks, chás. É rico em vitamina C, em flavonoides, em limonoides, compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Mas em 2017, um estudo publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine mostrou algo inesperado. O simples aroma do yuzu, inalado por 10 minutos, reduziu significativamente os marcadores de estresse e tensão emocional nos participantes do estudo. Não foi comer, foi sentir o cheiro. E isso abre uma porta para uma conversa diferente. Os japoneses não têm uma relação utilitária com a comida. Não pensam em calorias, em macros, em janelas de alimentação. Eles pensam em sabor, em textura, em aroma, em como a comida faz parte de um momento, de uma manhã calma, de um jantar em família, de um ritual que se repete porque dá prazer se repetir. O yuzu não está nesta lista por ser o mais estudado ou o mais poderoso. Está porque ele representa algo que todos os outros 11 alimentos também carregam, mas que é fácil ignorar quando estamos focados nos nutrientes. A ideia de que a comida deve ser boa, não apenas nutritiva, boa. E que quando a comida é boa, quando você a prepara com cuidado, a come com presença, a compartilha com pessoas que importam, ela faz algo para o seu corpo que nenhum suplemento consegue replicar. Você chegou até aqui e talvez esteja esperando que eu feche esta lista com uma instrução clara, um protocolo, um plano de 30 dias. Mas preciso te dizer algo diferente. Existe um conceito no Japão, especialmente em Okinawa, que os pesquisadores identificaram como um dos pilares mais importantes da longevidade local. É chamado de Hara Hachibu. Traduzido livremente, coma até estar 80% satisfeito. Não 100%, não até o prato estar vazio, não até a sobremesa chegar. 80%. Esse princípio, repetido diariamente por gerações, cria um déficit calórico leve e constante, que pesquisas em animais e estudos epidemiológicos em humanos associam à ativação de mecanismos celulares de reparo, redução de inflamação sistêmica e aumento de longevidade. É um conceito tão simples que parece impossível que faça diferença, e ao mesmo tempo é tão difícil de praticar em uma cultura que trata comida como conforto, como distração, como recompensa e como anestesia emocional, que parece quase revolucionário. Mas aqui está a parte que eu quero que você leve dessa história toda. Os 12 alimentos que vimos hoje são reais, os estudos são reais, os benefícios são reais, mas nenhum deles vai funcionar de verdade se você os tratar como remédios a ser tomados com relutância. Os japoneses não comem chá verde porque sabem que tem EGCG. Eles bebem porque faz parte de quem eles são.
Não comem peixe porque calcularam a dose de ômega 3. Comem porque o peixe está lá, fresco e sabe bem. Não tomam missô na manhã porque leram sobre microbioma. Tomam porque a mãe tomava, a avó tomava e o cheiro da sopa é o cheiro de casa. A longevidade japonesa não é resultado de uma dieta, é resultado de uma cultura. Uma cultura que decidiu há séculos que a comida merece atenção, que o ato de preparar uma refeição é sagrado, que comer bem não é luxo, é respeito pela vida que você tem. E essa cultura se traduz em corpo, se traduz em anos, se traduz em qualidade. Não é mágica, é consequência de escolhas repetidas, todos os dias, por uma vida inteira. Antes de você fechar este vídeo, quero te deixar com um pensamento. Não existe registro de nenhum centenário de Okinawa que tenha vivido uma vida de dieta perfeita. Eles fumaram alguns deles, beberam awamori, a bebida local, com moderação. Tiveram dias difíceis, perdas, guerras, fome, passaram por tudo que a vida apresenta, mas voltavam. Voltavam para a sopa de missô toda manhã, para o peixe grelhado algumas vezes por semana, para as caminhadas curtas, para os jardins, para as conversas demoradas com a família. Voltavam para os hábitos. E é isso que define a longevidade. Não a perfeição, não o rigor, não a disciplina do atleta ou a restrição do monge. É a consistência gentil. É a escolha de, na maioria das vezes, colocar no prato algo que respeite o corpo que você habita. Talvez você não vá adotar os 12 alimentos desta lista amanhã. Tudo bem, mas talvez você experimente o chá verde em vez do café num dia da semana. Talvez coloque salmão no menu 2 vezes por mês. Talvez tente o missô e descubra que aquele cheiro estranho, com o tempo, vira conforto. Pequenos deslocamentos, pequenas escolhas, repetidas ao longo de anos. É assim que o corpo muda. É assim que os anos se acumulam de um jeito diferente. E talvez, lá na frente, você olhe para trás com olhos que ainda enxergam bem, com pernas que ainda caminham, com uma memória que ainda guarda o que importa e entenda que tudo começou aqui, numa escolha pequena, que você fez hoje. Se esse vídeo chegou em você de alguma forma, se fez você pensar, ou rever algum hábito, ou lembrar de alguém, deixe um like. É simples, mas faz uma diferença enorme para o canal continuar produzindo conteúdo assim. Se inscreve também se ainda não fez isso. Toda semana tem um vídeo novo aqui, sobre longevidade, alimentação, ciência e os segredos que estão escondidos na sabedoria dos povos mais saudáveis do planeta. E nos comentários eu quero saber, qual desses 12 alimentos já faz parte da sua rotina e qual você nunca experimentou, mas ficou curioso para tentar? Me conta aí, eu leio cada comentário. Até o próximo vídeo.